Bom, essa pergunta, ela é aquela pergunta que a gente fala, que vale muito dinheiro, né? Primeiro que eu sempre falo que é economia política, né? Quer dizer, economia é uma ciência, usa muita modelagem, finanças também, mas você tem um ambiente político que influencia, porque um Estado, seja mais intervencionista ou menos intervencionista, é ele que direciona, né, a certeza do ambiente político e jurídico. Então, quando você tem certeza, os empresários começam a ficar que nem um pistoleiro lá no Velho Oeste, vai começando a botar a mão no coldre aqui para dar um tiro, né? E aí é uma corrida e as pessoas querem antecipar suas decisões porque haverá uma valorização dos ativos. Quando você não tem muita certeza, você pensa duas vezes, né? Porque a gente fala aqui em finanças, uma das coisas que a gente pode fazer é não fazer nada, né? Quer dizer, você pode manter a liquidez e não fazer nada, né? As crises, desde a crise lá dos anos 90, de 1994, a crise mexicana, que vai encadear essa questão de crises globais, chegando no subprime em 2008, no Covid em 2020, na guerra da Ucrânia, ela mostra para a gente que muitas vezes uma empresa está com liquidez, é melhor manter, né? Quer dizer, não precisa ter pressa. Para fazer bobagem, tem uma frase no mercado que é: para fazer bobagem não precisa ter pressa, né? Você tem que ter. É óbvio que se tem retorno é porque tem risco. Então, você também não vai, se tiver certeza, é como você comentou aí no outro bloco, né? Se tiver certeza que o Ibovespa ia subir, ele já tinha subido, né? A gente sabe que esse movimento acontece. Então, acho que a gente passa por uma questão importante no Brasil e ela deveria não ser ideológica, né? Ainda, na minha opinião, está no terceiro turno, ela deveria ser pragmática, né? Você tem um Estado que direciona ações, que tem uma Constituição que é bem intencionada, mas é muito grande, dá margem à interpretação, e você quer oferecer bem-estar para todo mundo. Só que você tem uma coisa que você não tem, que é dinheiro. Quer dizer, mas isso não é um problema brasileiro, isso é um problema de todos os estados, né? Então, enquanto a gente não conseguir enxergar que a gente tem que ter política pública que vise melhorar a condição do brasileiro de baixa renda, de média renda, mas de que maneira? Melhorando o gasto na escola, mas medindo efetivamente o investimento, né? Melhorando o gasto no setor de saúde, medindo o investimento. Ou seja, o governo precisa entender que não é só prometer e sair imprimindo dinheiro ou fazendo dívida pública. Se a sociedade julga que determinadas ações são justas, e aí é uma questão de democracia, que se faça, mas que se meça. Se eu tenho um programa de bolsas, eu sei que uma pequena parcela da população dificilmente sairá dela, mas a grande maioria tem que sair. Quer dizer, então acho que falta isso no Brasil. Um entendimento de que o Estado não vai conseguir resolver todos os problemas. Sozinho não vai. Sozinho não vai, porque se fosse possível, eu sempre falo isso, né? Se quando o cara vende na campanha política e fosse verdade o que ele fala, alguém já teria feito e viraria o rei do Brasil, mas não é assim, né? Então acho que a gente, comparando com outros países, gasta tanto quanto outros países, mas o retorno do investimento sobre políticas públicas no Brasil é pelo menos questionável. E qual é o impacto disso na nossa conversa? Se eu não melhoro a educação, eu não melhoro a produtividade média do trabalhador brasileiro. E na medida que a tecnologia, e agora vem a inteligência artificial, cada vez mais vai tomando espaço, eu vou criando setores onde os trabalhadores vão ficando muito defasados. Eles vão ficando para trás. Né? Vão ficando para trás, e isso lá na frente vai ser um problema de caráter social. Como que eu melhoro isso? Tem que ter educação. E que educação? Fundamental, básica, né? O governo ele tem que agir na educação básica. A universitária é importante principalmente em pesquisa, mas aí você estaria dizendo o seguinte: as universidades públicas deveriam focar mais na pós-graduação, na pesquisa, onde muitas vezes a empresa não quer pôr dinheiro. Mas na formação, talvez a gente precisasse repensar, e não estou dizendo que a solução é americana, mas a gente deveria repensar, né? Os Estados Unidos têm
universidades privadas e universidades públicas. Todas são pagas, porque eu acho que no Brasil, uma coisa que me incomoda muito, agora eu falo eu como cidadão, é que as pessoas acham que o público é gratuito. O público sai do bolso dele. Então, quando ele suja uma rua, quando ele quebra uma vidraça, quando ele não respeita um prédio público, não estou nem dizendo privado, hein? Na verdade, porque ele acha que aquilo é público, é gratuito, não. Pessoas estão pagando para você manter essa infraestrutura. Por isso que educação é o que resolve, mas tem que ser uma educação na base, lá no ensino fundamental. Porque no ensino fundamental você nivelaria. É a Holanda, por exemplo, né? Claro que é um outro país, mas na Holanda todo mundo vai na escola pública, o filho do banqueiro, que está na Holanda, a não ser que ele queira ir para outro lugar, e o filho da faxineira. Todo mundo está na mesma sala, todo mundo tem a mesma formação, todo mundo tem a mesma consciência, inclusive... Larga igual, né? Eles largam... Igual. E o mais legal, estimulam o adolescente, as férias são diferentes do Brasil, né? Por questão climática, mas estimulam o adolescente nas férias a trabalhar. Claro que é um trabalho supervisionado, tal, mas isso também faz muita diferença na formação das pessoas. Então, acho que o caminho do Brasil é isso. Mas, assim, eu tenho 60 anos, 40 que eu trabalho, e são pelo menos uns 50 que eu escuto que o problema do Brasil é a educação. Todos sabem, mas não... E se a gente for fazer uma pesquisa mostrando os investimentos nesses últimos 50 anos em educação, são bilhões de reais ou de dólares, mas o resultado não é bom. Em relação à influência da política, né, na nossa economia, quando a gente olha para os Estados Unidos e a Europa, a política impacta, mas ela é previsível. Muda, vai um pouco mais para a direita, vai um pouco mais para a esquerda, mas o ambiente empresarial, corporativo, ele é previsível. Você não tem mudanças bruscas de ambiente, o que não acontece no Brasil. Então, a gente, além de ter exposição a todos os fatores macro, o ambiente político no Brasil, ele influencia demais o ambiente corporativo. Então, você sai de uma visão do antigo governo, e entra um novo governo e ele decide que ele não vai mais manter as políticas do governo e vai levar para um Estado maior, vai mudar o sistema de tributação, que obviamente o sistema do Brasil não é bom, é complexo, desigual, altera como alguns segmentos podem competir. Então, esse entendimento, né, de que o governo, cada hora, né, vai pendendo para um lado, ele altera demais a dinâmica corporativa, né, de decisão de investimento, financiamento. O que não acontece nos outros países mais desenvolvidos. Então, isso precisaria ser pacificado, ou seja, nós temos uma visão de longo prazo. Né, como você falou, é uma visão de longo prazo. Entra e sai governo, aqui nós estamos indo numa direção. O Brasil não encontrou esse caminho ainda. Ainda não se achou, parece que não se achou a solução. Cada governo quer reinventar e deixar o que foi feito para trás. Né? Então, isso altera demais o ambiente. Então, a gente sofre muito mais do que os outros por essa questão política. O outro ponto que eu me incomodo quando eu ouço é quando a gente coloca o mercado como vilão. Né? O mercado somos todos nós. O mercado é formado pelas empresas, é formado pelos funcionários dessas empresas, pelo governo, que depende da arrecadação, pelos clientes, pelos fornecedores, estamos todos nós. Então, o ambiente político que separa e fala que o mercado é vilão, ele não está legal. Essa linguagem não é boa para o país, porque estamos todos nós no mesmo barco e todos querendo que o país se desenvolva. Ninguém ganha com a pobreza. Falar que a elite, que eu não sei qual é, gosta de pobreza, isso é uma falácia. Isso não existe. Né? Todo mundo a grande parte das pessoas e dos empresários das empresas depende de um país que se desenvolva, que se modernize. Né? Ninguém quer a pobreza. Com raríssimas exceções, né, de quem explora, que isso aí a gente nem leva em consideração. Né? Então, essa visão precisaria ser pacificada. Estamos todos juntos e todos trabalhando para que o país se desenvolva, né, numa direção só. E é isso que está faltando no Brasil para ter essa menor influência política no ambiente corporativo, né, e permitir um desenvolvimento e investimento maior. Porque se você não tiver renda, ninguém consome.
Exato, se ninguém consome, vende, ninguém produz. vende, ninguém vende, ninguém produz, não arrecada, não contrata. E você fala uma coisa que eu acho legal do mercado, porque se você pegar, por exemplo, o sistema brasileiro de poupança e empréstimo, né? Por isso que eu me incomodo muito quando a turma fala mal da caderneta de poupança, porque, é claro, para quem tem um dinheiro razoável, existem outros instrumentos. Mas você tem que tomar um cuidado quando você critica, porque ela financia a construção civil, que dá muito emprego. Então a gente tem que... né? E são milhões de correntistas de poupança, são milhões de brasileiros que compram CDB. A previdência privada, desde 2003, cresce muito no Brasil. Então, quando a gente critica o mercado, a gente critica milhões de brasileiros. Está criticando tudo. Porque se existe uma elite bilionária, primeiro que no mundo inteiro são poucos. Segundo, que essa elite bilionária global está diversificada nos ativos do mundo inteiro, porque não vão tomar risco. Então, uma coisa que outro dia eu tentei explicar para um rapaz do Uber e não consegui, ele falou para mim, olha, mas foi o ano passado, no meio do ano passado, mas você ouviu os Correios aí estão com resultado bom. Eu falei, então por que privatizar? É difícil explicar. É difícil. Eu falei, olha, privatizar os Correios, porque quando mudar o governo, dependendo da linha de pensamento, se utiliza uma empresa pública para fazer qualquer coisa, menos a finalidade dela, que ela se propõe. que ela se propõe. Então, é melhor ser privada, né? Você, como governo, ter uma agência reguladora, ou mecanismos de controle, ou o Senado, ou o Congresso. Olha, privatizou o Correio, não está bom, abre para concorrência, ou se muda. Porque, infelizmente, essa briga que tem no Brasil, muita gente aparelha empresa pública, né? Por quê? E aí, sem politizar a discussão, exatamente, mas assim, quando a gente passou pelo processo de reeleição no Brasil, que se acreditava que seria muito bom, olhando o modelo americano, a gente não era uma sociedade como os Estados Unidos ainda. Então, assim, quando você vai ganhar uma eleição, você conta com o voto do eleitor e com a insatisfação dele. Por isso que ele está votando em você, principalmente se está mudando o político. Ou não, se está mantendo. No primeiro mandato, normalmente, você está mudando. Então, assim, o seu esforço para ganhar a eleição, quem fez foi o outro, que não fez um bom governo. Aí você entra oferecendo, né, e aí tem a insatisfação do eleitor, aí ele troca. Se ele gostar de quem está lá, este que está para se reeleger é um esforço enorme, que não é só o eleitor, é todo o grupo de interesse que tem que apoiar, senão o sujeito não se reelege. E ao se reeleger, ele tem que, de alguma maneira, atender às demandas de todos que votaram nele ou o apoiaram. Então, o Brasil, eu, se pudesse, faria um mandato para presidente de 5 anos, sem reeleição. Essa é uma longa discussão. Né? Por quê? Porque a gente vê hoje, né? Hoje o atual mandato é o terceiro mandato. Terceiro mandato. Por isso que a diferença de votos foi pequena, porque o esforço para ganhar foi enorme. E aí você aumenta o número de ministérios, né? E, obviamente, você não sabe nem de cor o número dos seus ministros. Então, como é que você vai... É muito complicado, né? E um eleitor que é eleitor, cidadão e contribuinte, parece que está distante desse... Ele só é lembrado no ano eleitoral. Depois, o que vem assim, deixa comigo que eu resolvo a sua vida. Só que quando alguém promete isso, vai mexer no seu bolso. Né? Tanto no bolso do consumidor, que se ele tem um pouco de educação financeira, ele começa a falar, o juro está alto, não vou trocar meu carro, tá aí, montadoras dando férias coletivas. Como do empresário, das próprias montadoras, que falam, vou parar de produzir. Então, assim, o que os governos precisariam entender é que hoje, com smartphone, né, e tem mais smartphone que brasileiro, todo mundo acessa informação, a simetria diminuiu, a qualidade da leitura da informação ainda é ruim, mas é um processo que vai melhorar. E as pessoas se protegem, tanto não comprando carro, como não comprando casa, como não indo viajar, e o empresário não investindo. E o ambiente não sai do lugar. Né? Então, aqueles que conduzem a política pública deveriam, como você disse, é um pouco mais no social, um pouco menos no social, mas esse um pouco mais, um pouco menos, não deveria significar uma mudança radical do ambiente, porque você muda a tributação, você gera incerteza em relação à arrecadação fiscal, em relação à dívida pública, você sabe o que acontece. Exatamente. O investimento cessa.